Hello, good morning. How are you guys? Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, tá bom? Primeiro, porque a gente vai fazer a correção da nossa atividade avaliativa. E logo em seguida, a gente vai ter uma atividade bem diferenciada, bem especial, porque eu percebi um pouco de dificuldade corrigindo as avaliações, não é? De vocês para fazerem textos. E eu sei que pode ser um pouco difícil fazer um texto em inglês. Então, por isso, eu peguei um tema que está assim bem na época para a gente ver uma estratégia de formular um texto em inglês e quando vocês perceberem, vocês vão fazer um texto já completo, todo em inglês. Olha que legal. Então vamos lá, vamos fazer primeiro a correção da nossa atividade avaliativa e daqui a pouquinho eu mostro para vocês a nossa atividade de hoje. Então, gente, essa é a nossa atividade avaliativa de inglês e olhem só. Na primeira questão, diz assim: escreva as datas abaixo por extenso em inglês. A gente fez um capítulo bem parecido com esse, com atividades bem parecidas, lá no nosso livro, não é? Então a gente deveria colocar as datas por extenso, tá bom? Aqui nós temos elas bem resumidas, ó, com os números, e aqui a gente deveria escrever palavra por palavra, ó. October 14th, 1992, ok? 14 de outubro de 1992. Depois, December 25th, 2000. Então, 25 de dezembro do ano 2000, 2000. February 1st, lembrando que todos os números aqui dos dias estão na sua forma ordinal, não é? Aqui, ó, April 30th, 1900, ok? Os números terminados com os dois zeros aqui, ok? Então, olha só, todas as outras a gente faria nesse mesmo modelo, tá bom? A segunda questão, complete o texto abaixo utilizando as formas no passado dos verbos na caixa. Como eu falei para vocês, já estavam todos em ordem, vocês nem precisariam encontrar o lugar deles no texto, somente passar para o passado, ó. O passado de become, became, o passado de write, wrote e assim sucessivamente, tá bom? Sempre só passando os verbos para o passado. A terceira questão, que seria o nosso texto, eu vou explicar ele melhor quando eu estiver falando para vocês sobre a nossa atividade de hoje, tá bom? Até porque não tem como a gente corrigir de um por um aqui no vídeo, não é? Ia ficar aqui um vídeo de 5 horas até corrigir todos. E a última questão, vocês deveriam criar perguntas utilizando as palavras entre parênteses, na forma superlativa, tá bom? E depois responder as perguntas com seus conhecimentos, né? Ou pesquisando se preciso. Por exemplo, aqui nós temos a palavra fast e car. Então, a pergunta utilizando o superlativo foi: What's the fastest car? Qual é o carro mais rápido? Eu respondi aqui: Ferrari is. A Ferrari é. Aqui na de baixo, eu criei essa pergunta aqui. Se você criou uma pergunta diferente, com palavras diferentes, porém uma pergunta que faz sentido, que está correta gramaticalmente, claro que eu vou considerar certa, tá bom? Lembrando que aqui o enunciado pede para a gente utilizar a forma superlativa, tá bom? Então, ó, what's the biggest country in the world? Qual é o maior país do mundo? Eu troquei aqui as letras, gente. Qual é o maior país do mundo? Deixa eu corrigir. Do world.
Russia is. Eu coloquei aqui a Rússia é. Tá bom? Vocês poderiam perguntar da mesma forma nas outras. What's the smallest Brazilian state? Qual é o menor estado do Brasil? What is the most boring movie of 2019? Qual é o filme mais entediante de 2019? Tá bom? Lembrando, essa pergunta aqui, ela tá no passado, né? Ela aconteceu em 2019. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, como é uma pergunta que aconteceu no passado, eu coloquei o verbo to be também no passado. What were, ou corrigindo, what was the most boring movie of 2019? Qual foi o filme mais entediante de 2019, na opinião de vocês, né? E as outras seguindo no mesmo modelo, tá bom? Então, finalizada a nossa correção, vamos para a atividade de hoje. Vamos lá? Bom, gente, como eu já disse, eu senti um pouco de dificuldade de vocês na hora de construir um texto. Algumas pessoas tiveram dificuldade em desenvolver o texto. Algumas pessoas escreveram apenas 2 linhas ali bem sucintas, bem pequenas, bem resumidas. E algumas pessoas simplesmente não conseguiram começar um texto. Então, a dica que eu dou com essa atividade aqui é a seguinte: um roteiro para a construção do texto, tá bom? Eu criei 5 perguntas, onde nós vamos fazer uma pesquisa para compreender essas 5 perguntas e respondê-las. A gente vai responder essas perguntas no nosso caderno da forma mais completa possível, tá bom? Nada de responder com uma palavra ou 2 palavras, nada disso. Vocês vão responder da forma mais completa possível, tá bom? E depois a gente vai juntar essas informações e criar o nosso texto. A gente está roteirizando, ou seja, a gente está criando um roteiro, a gente está criando uma ordem de informações para a gente fazer o nosso texto, tá bom? Então, olha só aqui as instruções. No seu caderno, responda as questões abaixo em inglês, pesquise as respostas na internet e busque responder do seu jeito como conseguir respostas completas, com informações completas. Depois, reescreva as respostas, juntando todas em um único texto. Então, nós temos aí 5 perguntas sobre o Halloween. Vocês vão pesquisar, ó. What is the Halloween? O que é o Halloween? Which expression the name Halloween came from? De qual expressão o nome Halloween veio? Tá bom? When is it celebrated? Quando ele é celebrado? How is the Halloween in the USA? Aqui é in, tá bom? Deixa eu corrigir. Vou enviar corrigido para vocês. Como o Halloween é celebrado, como ele é nos Estados Unidos? What people used to do in it? O que as pessoas costumam fazer no Halloween? E por fim, what's your opinion about the Halloween? Qual é a sua opinião sobre o Halloween? Então, primeiramente no caderno, vocês vão responder cada uma dessas perguntas em inglês, tá bom? Mas, professor, eu não sei falar inglês. Gente, eu compreendo o nível de cada um, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, responder do seu jeito, como conseguir, ok? Não se preocupem, porque eu não quero um texto perfeito. A gente está em fase de treinamento, a gente está em fase de errar, de corrigir, de tentar de novo. Então respondam do jeito de vocês, como vocês conseguirem. Se não conseguirem o texto todo em inglês,
Copia aquela palavra em português, não tem problema, depois a gente pesquisa ela em inglês, tá bom? Ok? Depois de responder cada uma dessas perguntas, aí a gente vai copiar, recopiar elas mais uma vez numa folha separada, juntando todas essas perguntas, todas essas respostas, aliás, para formar um único texto. Aí vocês leiam, releiam, revisam o texto, vejam se está um texto coerente, juntando todas as respostas, e a gente vai fazer isso em 2 etapas, tá bom? Começa essa semana, vocês me mostram todas as perguntas respondidas, tá bom? E se a gente precisa fazer alguma correção, a gente ainda vai ter a próxima semana para responder também, tá bom? Finalizado o texto de vocês, vocês vão me entregar daqui a 2 semanas, ok? Mas a gente tem essa semana aí para responder juntos. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado que eu ajudo vocês, tá bom? Então vamos lá, o passo a passo. Primeiro, no caderno, você vai responder essas perguntas separadamente. Pesquisem e respondam cada uma delas separadamente. Depois que terminarem de responder, vocês vão juntar as respostas em um único texto, tá bom? Falando sobre o Halloween. Aí depois disso, na próxima semana, a gente vai fazer as correções devidas nesse texto que vocês fizeram, para que ele fique realmente um texto em inglês todo bonitinho, perfeitinho, do jeito que vocês gostam, tá bom? Então é isso. Bye bye. See you and I miss you. Saudade de vocês. Tchau, tchau.